Mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Pedro Adão e Silva foi o último ministro a ser conhecido no novo elenco governativo. E a maior surpresa: a sua ligação à área não era evidente. Como o próprio disse recentemente, por causa de outras polémicas, os ministros são políticos, não são diretores-gerais. Há vantagens. Num setor cheio de capelinhas, que torna, aliás, difícil organizar uma entrevista que não passe por todas elas, o ministro da Cultura não é suposto ser o ministro dos profissionais da cultura. Num país fortemente marcado pelo corporativismo, isto não é facilmente percebido em vários ministérios. Mas alguns no setor viram com bons olhos alguém que está próximo do primeiro-ministro e do ministro das Finanças e tem peso político por isso, como uma boa notícia. E a verdade é que o orçamento aumentou. Chegado ao ministério, Pedro Adão e Silva deu prioridade ao património, o que não deixa de ser interessante no ministro de um governo de esquerda. Simplificando um pouco, é a direita que costuma defender que o papel do Estado é, antes de tudo, preservar a memória, enquanto a esquerda costuma dar mais relevo à construção de memória, ou seja, à criação artística. Imagino que Pedro Adão e Silva não se coloca em nenhum destes lados desta divisão simplificada, mas que teve tantas vezes presente nos frágeis debates sobre política de cultura. Apesar de ter dado prioridade ao património, um dos setores que envolve mais pessoas e onde elas estão mais organizadas, que é o teatro, veio bater-lhe à porta por causa dos apoios sustentados quando decidiu reforçar a verba para os programas quadrienais, deixando os concursos bienais prejudicados. Assunto que o tempo e o cansaço das pessoas da cultura já esqueceram, depois de uma pandemia que deixou ainda mais derreados do que o habitual. Na próxima hora e picos, tentarei fazer uma radiografia destes 2 anos de mandato, concentrando-me mais no presente e passando pelo teatro, cinema, património, comunicação social e até tauromaquia, mas também pela forma como lidamos com a memória. Espero, no fim, ainda ter tempo para algumas polémicas em que o político Pedro Adão e Silva não deixou de se envolver. Muito obrigado, eu não sei se devo dizer por ter ou por teres, porque eu e o Pedro conhecemos-nos há mais de 20 anos, fora da... Há bastante mais de 20 infelizmente. Há 30 e não na política, o que torna estas coisas um pouco mais difíceis. Prometo que, se tratar por tu, farei uma entrevista ainda mais dura. Infelizmente não é por nos conhecermos, é porque... Portanto, prometo fazer uma entrevista ainda mais dura, tratando por tu, para não haver qualquer suspeita de favorecimento. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Começo pela mais genérica das perguntas que se pode fazer a um Ministro da Cultura. Mas que é fundamental para qualquer debate sobre este assunto. Para que é que serve o Estado na cultura? Para democratizar o acesso. Se tiver de dar uma resposta clara e com uma prioridade, julgo que é essa. Sem teres uma relação profissional ou política com este setor, ficaste espantado quando foste convidado para ser Ministro da Cultura. Não perguntaste porquê eu? Desta vez não. Porquê? Não, porque quer dizer, é verdade, não há uma relação com o setor. Sim, não há um trabalho feito nesse setor. Mas por acaso, na introdução, dizias algumas coisas de que eu discordo, nomeadamente a visão dicotómica. Eu disse que era uma simplificação. É mesmo uma simplificação, mas que é uma simplificação prejudicial à forma como o debate entre a direita e a esquerda costuma ser feito. Tem sido prejudicial à cultura. Mas utilizaste outro termo, que é as capelinhas. Quer dizer, a cultura e o Ministério da Cultura e o Ministro da Cultura, no meu caso, não tem apenas a responsabilidade pela cultura, tem também a comunicação social, tem de facto uma diversidade muito significativa de responsabilidades e até de organismos que tutela. Isso significa que
infelizmente, aqui mesmo infelizmente, não há muita gente, ou até é difícil encontrar alguém com essa visão sobre todas as capelinhas. E portanto a ideia da especialização tende a confundir-se com a especialização numa das áreas, e eu acho que isso também pode ser apesar de todos os programadores que são os únicos que, apesar de tudo, têm alguma maior latitude. Mas voltando à dicotomia, menos com o património, que é uma coisa muito importante para a política cultural. Quer dizer, surpreendeu-me por ter tido um convite quando a questão já se tinha colocado no passado noutras áreas e em áreas que provavelmente tinham a ver mais com a tua atividade. Sim, e isto, se tanta surpresa teve mais a ver com isso, mas quer dizer, não foi desta vez não foi assim uma surpresa, foi mais surpreendente eu ter aceitado. Acho que mas foi surpreendente para ti teres aceitado? Sim. Mas porquê? Sim, porque não te apetecia? Porque era uma possibilidade que eu tinha afastado da cabeça. O regresso à política. Sim. Entretanto já me tinha desfiliado do PS há bastante tempo, não tinha essa... Sentes aqueles casais que se divorciaram e voltam a estar juntos, mas não se casam de novo? Talvez, não sei. Bem, não sei. Não sou incapaz de fazer planos sobre o que quer que seja. É o que acontece com os casais. Sim. Mas o que acho que a explicação para eu ter aceitado está associada nesta vez, pelo período de formação de governo, ter tido as excentricidades que teve, eu ter tido tempo para pensar. Porque se tivesse tido aquela coisa de tem 48 horas para decidir, que é o que normalmente acontece quando há um convite para o governo, a resposta teria sido outra. Foi mesmo o período de maturação, porque, como se recordam, as eleições teve a repetição, e portanto o Primeiro-Ministro teve muitas semanas para formar o governo. E no entanto já o teve que remodelar várias vezes. Se calhar é melhor ser mais rápido para formar governos, mas isso é coisa à parte. Há quem ache que uma das razões porque terás sido convidado para o lugar era para fazer parte do núcleo político do Primeiro-Ministro num cargo que não queimasse, que não fosse cargos muito expostos, alguns cargos bem, mais... Ministro da Cultura, se olharmos retrospectivamente... Não, podem queimar dentro do setor, mas não tem um impacto político. Mas a minha questão era outra, se tem sido útil a proximidade com o Primeiro-Ministro e com o Ministro das Finanças no mandato. Não consigo fazer essa avaliação. Primeiro, já agora, quando o Primeiro-Ministro me convidou, nem sequer colocou essa questão da... Dura, foi uma coisa que surgiu mais, não sei, foi, eventualmente na cabeça dele já existia, mas não foi dito. Eu não tenho termo de comparação, isto é, não consigo comparar com a relação das pastas setoriais com os ministros das Finanças anteriores, não tenho, sei aquilo que todos sabemos visto de fora. E dito isto, noto no Fernando Medina em particular uma sensibilidade às dificuldades das pastas setoriais muito grande. Talvez pelo facto de ser a primeira vez que temos um Ministro das Finanças. Político. Não, já tivemos vários. Até o Salgado Zenha foi Ministro das Finanças. Há muito tempo, mas há muito tempo isso não acontecia, não é? Não, com experiência anterior setorial e com experiência executiva numa Câmara Municipal. Eu acho que isso é que faz mesmo diferença. Porque quando olhamos para todos os Ministros das Finanças... Posso agora estar-me a faltar aqui qualquer coisa. Acho que nenhum tinha tido... O Bagão Félix, mas foi muito pouco tempo Ministro das Finanças. Mas, na verdade, talvez tenha sido o único Ministro das Finanças que antes teve responsabilidades numa pasta setorial ou que teve responsabilidades executivas numa Câmara Municipal. E devo dizer que eu acho que isso é o que faz a diferença no Fernando Medina. E, portanto, eu não noto uma particular sensibilidade ou disponibilidade para aquilo que são as dificuldades da cultura. Noto é um Ministro das Finanças mais sensível àquilo que é a governação setorial, mas também não tenho o tempo de comparação com os anteriores. Este tempo tem sido pródigo, vamos mudar completamente de assunto, pródigo em polémicas relacionadas com a nossa memória. Nem estou a falar das mais recentes, como a transladação do Essa de Queiroz para o Panteão ou a exigência de retirada da estátua de Camilo no Porto, mas de outras mais políticas, com mais conteúdo político. Houve os protestos contra a estátua do padre António Vieira e na Praça do Império a transformação dos escudos das antigas províncias ultramarinas que estavam em arranjos florais
passageiros, não é? Que não pretendiam ali ficar para sempre, foi passado para empedrado definitivo. E isto aconteceu em pleno século XXI, por pressão de um movimento saudosista e procedência de um presidente da Câmara que era do Partido Socialista. A minha questão não é tanto comentar cada um destes. Até porque eles são muito diferentes, não é? Mas se quiseres passar por eles. Então deixa-me só dizer uma coisa que é comum antes do lado mais da polémica, não é? E que até é um tema em relação ao qual eu acho que o Ministro da Cultura não se deve intrometer, mas que se prende com a presença da arte e das culturas no espaço público. Mas eu acho que o Ministro da Cultura não pode fazer nada. Mas que é um assunto interessante. Mas é um assunto muito interessante porque se está... Quais são os limites da democracia, da participação democrática, é isso que eu, do gosto, porque eu não quero agora identificar, mas há um caso que referiste, que acho que acima de tudo é um tema de gosto mesmo. Sim, mas os outros que até é o do Padre António Vieira, que é uma grande personalidade da cultura. É mais uma questão de gosto, porque a própria forma como, por exemplo, os indígenas estão ali representados é política, não é de gosto. Mas eu agora não estava a falar dessa dimensão, por isso é que eu queria separar... Não, mas eu estou a falar só da questão política. Mas da questão do gosto... a política do gosto é sempre uma coisa muito complicada. É uma coisa complicada, mas há muitas peças escultóricas, designadamente aí pelo país todo, que, independentemente da discussão política sobre a representação, são de mau gosto. E isso é difícil de gerir politicamente pelo Ministro da Cultura. Eu queria só deixar esta nota, porque isso é uma coisa independente. Da Cultura, mas há uma questão política disso, que é os júris, etc. Uma das razões para que servem é exatamente para despolitizar o gosto. É verdade, mas há muitas opções e decisões que são muitas delas, a maior parte são das autarquias, e portanto não há como ultrapassar isso. A minha questão aqui tinha mais a ver com a relação da memória. Sim, eu sei. Por isso é que eu queria separar isto também para tornar claro que... Achas que o teu espaço político está minimamente preparado para um debate sobre a memória que inevitavelmente chegará a Portugal? Ou seja, que tem uma enorme centralidade noutros países, que nós achamos que tem uma centralidade cá, mas estamos a dar, vê-se aliás pela pobreza do próprio debate, que estamos a dar os primeiros passos nesse debate, e que o teu espaço político, especificamente do centro-esquerda, do Partido Socialista, da esquerda moderada, ou que se queira, está preparado para fazer esse debate? Acho que ninguém está preparado para esse debate. Designadamente pelas repercussões e por aquilo que isso pode ter de consequências do ponto de vista até da fragmentação das coligações políticas e sociais mais amplas. Agora, olhando do lado do grande espaço da esquerda, desde o centro-esquerda ao centro-esquerda à esquerda, há uma reflexão sempre a fazer e uma antecipação daquilo que tende a acontecer, da forma como essas discussões se traduzem numa fragmentação de um passado histórico, que é um passado que revelou capacidade de formar grandes coligações sociais. E uma das coisas, quando nós olhamos para Portugal, que até gera alguma perplexidade, é que, apesar de tudo, as coligações sociais são politicamente muito amplas. Só isso explica que continuemos a ter o Partido Socialista Social-Democrata com uma expressão eleitoral mais significativa num sistema proporcional. E, portanto, nós não podemos deixar de ponderar como essas discussões, agora de novo para simplificar, mas também para que toda a gente perceba, mais identitárias, podem chocar com aquilo que é também o passado. Podem fragmentar a esquerda. A esquerda e a direita. Mas eu não estou, apesar de tudo, não estou assim tão preocupado com a fragmentação da direita. Já está fragmentada neste momento. Sim, exatamente, porque já está fragmentada e isso, aliás, tem consequências e responsabilidades, e coloca responsabilidades, a meu ver, ao centro-esquerda. Mas, portanto, eu acho que acho que devemos ter consciência da consequência desse Portugal tem uma vantagem, já agora deixa eu fazer aqui um intervalo desse ponto de vista, é que mesmo a esquerda à esquerda do Partido Socialista é nesses temas muitíssimo mais moderada e ainda ligada à esquerda clássica nos seus temas, e estou a falar do PCP, mas também, também no Bloco de Esquerda, não, quando comparamos com o Podemos em Espanha e com o debate, é bastante diferente, porque o Bloco aqui ainda fala muito dos mesmos assuntos que o PCP. O PCP foge desses temas, não é? Foge desses temas. Não está muito equipado, acho eu, para os fazer, até por uma questão geracional, mas é provavelmente. Então não quer equipar-se, quer dizer, não é isso. Não é os seus temas. Provavelmente isso também
corresponde àquilo que são, do ponto de vista material, ainda as reivindicações e a situação objetiva e subjetiva da sociedade portuguesa. Se calhar ainda somos demasiado pobres para ter estes debates. Ora, aí está. Era isso que quer dizer, é que se calhar ainda há um lado de ainda não estamos socialmente e economicamente maduros. Mas há uma coisa que eu acho que vale a pena recuperar e que até é interessante porque estamos a falar de alguém de centro-direita, que é a forma muito inteligente como o Presidente da República colocou este tema no discurso do 25 de Abril de 2020. O melhor discurso que ele fez até agora, do meu ponto de vista, desde que é Presidente da República. Pronto, então concordamos. Sim. Porque o Presidente aproveita uma intervenção sobre a democracia no momento em que começa a haver um olhar histórico, em que a maior parte da população portuguesa já nasceu depois de 74, porque isso foi pouco tempo antes que isso aconteceu, para dizer que este é o momento de nós olharmos para o nosso passado colonial, era disso que ele estava a falar, com os olhos do colonizado e não apenas com o olhar do colonizador. Isso é muito interessante porque, em última análise, o debate sobre a memória, e julgo que era isso que estavas a aludir, é o debate sobre a nossa memória colonial. Em Portugal é. Em Portugal é esse, não é sobre. Não é outro. Noutros países é outra, que em Portugal é nossa. No nosso caso. E porquê? Porque nós, de facto, somos um caso único no mundo e que devemos preservar de forma muito conseguida, como fizemos a transição para a democracia. Não há de facto outro exemplo no mundo em que as coisas tenham corrido do modo que correram. Tem muitas explicações, umas prende-se com a guerra colonial, outros prende-se com o facto de ter sido uma ruptura seguida de uma revolução social que depois se consolidou numa democracia parlamentar, mas tudo isso libertou as tensões que estiveram contidas e libertou-as e superou-as, quer dizer, não é uma coisa adormecida como os espanhóis tiveram, que depois se manifesta. Vivem a guerra civil como nós não vivemos. Vivem a guerra civil e vivem a transição que não fizeram. E portanto nós fizemos, isso resolveu muitos dos problemas que podíamos ter, mas sobre esse problema de um passado colonial que tivemos. E devo dizer que acho que também aí temos vantagens, se soubermos aproveitar essas vantagens. A principal das quais, e a propósito agora que vamos entrar nos 50 anos, no meio século de democracia, é que a nossa democracia coincide, não apenas do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista da sua interligação com a libertação e a independência dos países africanos de língua oficial portuguesa. São dois processos. Se nós relacionamos a democracia com a descolonização. Não, mas é que a questão é que também Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e a Guiné também relacionam. E, portanto, o facto de nós termos essa relação íntima de dois processos, que é a democratização e a descolonização, julgo que ajuda a olharmos de forma adulta para aquilo que é a nossa memória colonial. E, obviamente, quer dizer, não repetir aqueles mantras sem qualquer sentido, não é? Mas queda repetir completamente no espaço político. Mas demos novos mundos ao mundo, começámos a globalização. Mas ao mesmo tempo, e isso enche-me de esperança, eu que até não sou particularmente otimista, quando nós vemos, do ponto de vista até das manifestações culturais e artísticas, aqui em Portugal e até nas áreas metropolitanas, onde a questão da diversidade está mais presente, nós temos hoje uma riqueza criativa que é ela própria produto do nosso passado. Mas que está pouco presente na cultura institucionalizada. Está totalmente presente na cultura urbana, na cultura juvenil. É isso que eu estou a dizer, mas não deu o salto para a cultura institucionalizada. Mas lá chegará, e o que as instituições têm de fazer é também abrir as portas, e já há casos de instituições a abrir as portas para essa ligação. E há um exemplo que eu já dei várias vezes, mas que acho que é sintomático, que é, por exemplo, a forma como o crioulo ou o rap crioulo é hoje uma espécie de língua franca nas áreas metropolitanas. Isso mostra que nós temos isso não apenas como uma espécie de instrumento para dar voz aos que não têm voz, e uma coisa de algum confronto social e de alguma hostilidade social, se calhar como acontece em França, mas como algo que mobiliza socialmente,
quer dizer, segmentos vastos da juventude. Deixa-me aqui um sinal. Eu acho que isso, nós precisamos de encarar esse debate, mas temos também condições melhores para o fazermos. Agora, não vale a pena fingir que ele existe. Não existe. Há um lado que eu não tenho a certeza que tenhas razão, porque eu acho que estamos mesmo muito atrasados em alguns debates. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo prático, não é? O memorial, que não, aliás, acho que não depende do Ministério da Cultura. O memorial às pessoas escravizadas mudou pela segunda vez de lugar, saindo do Campo das Espolas, indo para um lugar escondido, ao que se sabe. Isto não é sintomático da enorme dificuldade de olharmos para o passado. Ou seja, o facto de uma coisa tão óbvia, tão, em princípio, consensual, ser ainda hoje um problema, assumir-se de uma forma clara e consensual e transversal. E ainda por cima é sempre como é em Portugal. Não há um presidente da Câmara que diz: não, eu sou contra isto. Não, somos todos a favor. Sim, mas vamos estudar. Estamos todos de acordo, vamos estudar. Aqui não é bom porque não há até um parque de estacionamento. Arranja sempre uma desculpa qualquer prosaica para não fazer. Sim, e por isso é que eu acho que essa intervenção do Presidente da República foi particularmente importante. Também pelas suas circunstâncias pessoais, não é? Por ser filho de um ex-governador de uma província ultramarina. Isso dá-lhe uma vantagem para falar com os setores mais conservadores, para os setores mais conservadores. Ou uma desvantagem, porque a forma como coloca a questão... Eu já ouvi o Presidente a falar sobre este tema várias vezes, por exemplo, numa homenagem ao Amílcar Cabral. Ele aqui no nosso podcast, aliás, tivemos uma conversa sobre o pai dele e como é que ele olhava para mas vi também a propósito dos 50 anos do assassinato do Amílcar Cabral, uma intervenção também do Presidente, muito no mesmo sentido. E, portanto, eu diria que a discussão vai sendo feita, e vai sendo feita do ponto de vista do debate público, concordo, é muito marginal. Eu recordo-me quando eu vi essa intervenção do Presidente sobre o Amílcar Cabral, pensei: se o Presidente francês dissesse isto, a comunicação social em França estaria uma semana a discutir estas declarações do Presidente da República. E, no entanto, ninguém ligou nada. É porque em França discute-se mais do que cá. Certo. Não, mas cá também não estou a dizer mal, estou a dizer bem. Mas cá também se discute mais outros temas, não é? E a verdade é que há temas que ficam, de certa forma, ocultos. Mas aí a cultura e a criação artística têm uma capacidade também de dar visibilidade. Dava o exemplo da cultura urbana, onde há mesmo dinâmicas muito interessantes, não só na música, nas artes visuais, mas também há alguns grandes artistas portugueses hoje, negros, por exemplo, e onde a sua identidade é um fator também de afirmação e de capacidade de criação artística. Portanto, eu acho que há uma coisa vibrante a acontecer que acabará por se impor com naturalidade. Levantaste ainda dentro deste tema, levantaste a questão da restituição das obras às ex-colónias, avançando com a ideia de inventariação das obras, como sei, aliás, resultou de uma conversa com a tua homóloga moçambicana. Não sei se estás a juntar coisas. Não levantei a questão, foi uma entrevista no Expresso, em que a jornalista é que levantou a questão, deu a resposta e fez o tudo. Mas deixa-me já agora perguntar-te se é um problema real ou é um problema importado no debate. O que é um problema real? A ideia de ter que haver alguma restituição. Se é o problema real no sentido de haver... diferente então vamos por tipo de obras que temos são muito diferentes. Se problema real é existir um pedido concreto de restituição, então não há. Problema real no sentido de valer a pena ter a discussão, sim. Os problemas reais não é só quando materialmente vem aqui pedir a estatueta X. E achas que num país que tem ainda dificuldade, por exemplo, de perceber porque não se pode utilizar a palavra descobrimentos no museu, isso gera uma polémica... Então, uma polémica que parece de um tema que já não é discussão noutros países, que estamos sequer numa fase em que esse debate seja possível. Se calhar sou mais pessimista que tu não estás no debate. Há uma reflexão a fazer sobre o contexto de proveniência das peças vindas das colónias para os museus. E aí a nossa história é diferente, de facto. De França, da Holanda, de Inglaterra, etc. As coisas vieram mais tarde, já em contextos diferentes, aquisições, e portanto isso também coloca as coisas numa situação distinta. E portanto o que eu tenho dito é, há um trabalho sempre a fazer
de documentação dos contextos de proveniência. Para quê? Para que se colocar a questão real no sentido em que tu questionavas, que é um pedido em concreto, estejamos preparados para responder. Mas também é preciso ter a consciência de outras coisas. Uma delas é que, independentemente da discussão sobre restituição, hoje os museus têm novos instrumentos. As soluções tão ou mais interessantes que a restituição, que é um trabalho conjunto. É isso que eu ia dizer. Com a Indonésia, por exemplo, há um trabalho da Holanda com a Indonésia. Desde logo, as novas tecnologias permitem aos museus disponibilizar os seus espólios, e aí há um grande trabalho a fazer, porque, no fundo, de partilha. Depois, e isso até resulta aí sim da conversa que tive quando estive em Maputo com a minha homóloga moçambicana, que é aquilo que há a fazer, e eu aí julgo que nós temos mesmo uma responsabilidade de capacitação dos organismos dos países africanos de língua oficial portuguesa ligados aos patrimónios ao património e aos museus. Do ponto de vista da conservação, do restauro, da museologia, quer dizer... Devo dizer-te que a mim, agora uma coisa mais específica, menos é património, mas é um património mais recente. Ir ao Tarrafal, apesar de já haver ali um espaço... Então já te qualquer coisa sobre o Tarrafal. É um bocadinho... Uma pessoa fica pouco desconsolada, apesar de já haver algum trabalho ali. Vou-te consolar quanto ao Tarrafal. Mas, portanto, há esse trabalho a fazer, e aí sim temos uma responsabilidade de capacitação. O Tarrafal é um bom exemplo, porque o Tarrafal cumpre-se no dia 1 de maio 50 anos da libertação dos presos políticos no Tarrafal. Já não havia portugueses presos no Tarrafal em maio de 74. Havia há muito tempo, aliás. Já há muito tempo, mas havia presos políticos, angolanos, sim. essencialmente angolanos, julgo também guineenses e cabo-verdianos, naturalmente. E nós vamos, precisamente no quadro das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, celebrar também os 50 anos da libertação do Tarrafal, depois de celebrar, dias antes, os 50 anos da libertação em Peniche. E isso vai ser também um momento para ter uma requalificação e com uma oferta do ponto de vista do espaço no Tarrafal. Assinámos recentemente um protocolo entre o Governo Português, o Estado Português, envolvendo o Instituto Camões, mas também a Direção-Geral do Património e a Comissão para as Comemorações de 50 anos de 25 de Abril, com as estruturas homólogas cabo-verdianas, envolvendo a Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o Centro de História Contemporânea, com também uma entidade da Universidade Cabo-Verdiana, precisamente para ter uma exposição permanente no quadro do Tarrafal. Porque aí sim, nós não podemos ficar desolados quando vamos ao Tarrafal. Apesar desse lado desolador também ter acho que o Tarrafal precisa de encontrar também um equilíbrio, mas isso é uma decisão autónoma, mas que precisa de manter esse lado também desolador que davas conta. Aquilo é desolador, não é? É desolador. Mas exatamente, acho que a nossa responsabilidade passa também por aí, no quadro dos 50 anos do 25 de Abril, como é que nós podemos assinalar sem nenhum tipo de complexo e assumindo aquilo que foi a nossa presença também do ponto de vista do regime autoritário até 74 nos países africanos de língua oficial portuguesa. No Expresso mostraste compreensão pela ocupação de um palco no Teatro São Luís por uma ativista trans. Não é um precedente complicado este dos movimentos, além de exigirem participação na criação das obras ou na sua produção? Este tipo de ação direta, recentemente, semana passada, tivemos uma apresentação de um livro infantil com linguagem inclusiva que foi interrompido por ativistas, sem querer fazer o paralelo sobre as motivações, sobre... Não é esse o paralelo. Já agora também sobre o que está em causa, não, as motivações é isso. Não, mas queria sublinhar só... Não é como se fosse tudo igual. Não, mas a questão é que não são sempre os movimentos emancipatórios a interromper atos culturais. E se não há aqui uma abertura de precedentes no que se considera compreensível, que depois pode acabar facilmente num debate bastante difícil sobre os limites que se podem ultrapassar ou não. Sim, a questão é mesmo difícil, não é? É difícil nós termos uma posição de princípio absoluta sobre essa matéria, porque implica sempre também um juízo valorativo sobre o que é que está em causa do ponto de vista da reivindicação. O que eu chamei a atenção, se bem me lembro nesse texto, é que aquela intervenção era em si um ato performativo.
e que visava dar voz. Dar voz, quer dizer, a grupos que são particularmente marginalizados, provavelmente os mais marginalizados. E, portanto, eu sou bastante sensível também a esse grau da marginalização. Eu, não sendo católico, tenho bastante essa cultura de, quer dizer, eu sou sensível àqueles que são de facto marginalizados e que não têm voz. Uma linguagem menos cristã e mais marxista, o protesto do oprimido não é igual ao protesto do opressor. Mas é que não é oprimido no sentido marxista. Mas é que aqui não é oprimido no sentido marxista. Evidentemente não é. Não me lembro de alguma teorização de Marx sobre trans, mas... Não, imagino que se houvesse não seria uma coisa boa. Mas sim, ou seja, mas de novo, se calhar a dicotomia não é oprimido ou opressor, é talvez de outra natureza, e portanto eu acho que é mesmo um dos grupos mais excluídos, mais violentado do ponto de vista simbólico, e portanto eu não coloco no mesmo mas patrão. Ainda assim há um problema de precedentes que se abrem. Eu não estou a falar de um protesto, nem sequer estou a comparar com o que se fez, por exemplo, com o ministro há pouco tempo, com o ministro com o Duarte Cordeiro. Aliás, repara, o Duarte não só teve uma reação impecável do ponto de vista até físico. Essa frase que resume faz parte. É o que eu acho. Olha, faz foi parte. O que ele disse, não é? Foi a primeira coisa frase faz parte, e muito importante, que é Mas há aqui uma diferença. Para mim, pelo menos eu sou muito sensível a ela, se calhar mais hipersensível do que noutras coisas, que tem a ver com o facto, tem a ver com a liberdade criativa. Sim, mas isso é outra discussão. A liberdade criativa tem um grau de irredutibilidade, não se negocia, ao contrário da política, ao contrário de tudo o resto. Ela tem que ser irredutível, senão... É outra discussão, e eu não me recordo exatamente do meu texto todo neste momento. Mas recordo-me duas coisas importantes. Um é terminar com essa ideia de que aquilo também devia ser lido como um momento performativo, em que aqueles que estão mais excluídos, que não têm voz, procuram dar voz. Aliás, devo dizer que li um livro notável de uma escritora, ela própria trans, argentina, que não me consigo agora lembrar nem do nome do livro, nem do nome da autora, notável, e que de facto permite ter aquela experiência de nós conhecermos realidades que nos são muito distantes e que não somos capazes de imaginar, no caso do cotidiano dos trans. Não me estou a lembrar agora o nome, o livro é assim com uma capa. Se lembrares ao longo da entrevista. Mas outra coisa que eu agora que falaste do texto, eu estou a recordar uma outra coisa que eu me lembro do texto, que era a abertura do texto. O texto começava nomeando aquelas figuras que estão numa canção muito conhecida do Lou Reed, talvez a mais conhecida, e que as pessoas todas gostam de assobiar, que é o Walk on the Wild Side, sem até percepção de exatamente o que é que está ali em causa, e que são apenas nomes de transexuais. E eu, por isso, devo dizer que sou mesmo sensível a essa necessidade de dar visibilidade a quem não tem visibilidade. Outra questão é a da criação artística. Porque o teatro, estávamos numa peça de teatro... Um encenador não ter que negociar com organizações como é que representa uma determinada coisa. Até porque o teatro e o palco é o espaço da empatia por definição. É o espaço onde nós nos colocamos no lugar do outro. Incluindo o ator. Não, o ator. Não, eu agora estava a falar... Eu ia até dizer, eu que nunca fui ator. Mas essa possibilidade, temos um espaço onde, por definição, também nos colocamos no lugar do outro, quem é ator. E isso cria uma empatia especial. O que colide com aquele gesto performativo. Mas eu aí acompanho o Duarte, faz parte, e não contem comigo para censurar no sentido de, não é ilegalizar, mas de cancelar politicamente estas possibilidades. Acho que a história das sociedades e das democracias mais liberais, menos liberais, é também uma história de desafio permanente destas fronteiras. Não é como se agora é que nós passássemos a achar que há um tipo de movimentos e de comportamentos que faz parte da vida democrática e é da vida. Ou seja, o Duarte fez muito bem em não apresentar queixa. Acho que isso é o que é salutar numa democracia.
Nós políticos, agora eu que tenho esta condição, nós políticos estamos cá também para levar com essas... Para levar com tinta. Sim, faz parte. Eu também acho que faz. Agora vamos entrar mesmo na política cultural e nas várias áreas do setor. Ano após ano, uma boa percentagem das candidaturas, muitas com pontuações acima de 70%, com trabalho meritório e consistente, ficam sem apoio e outras com apoio abaixo ou bastante abaixo do orçamentado. Não, isso já não é verdade. Isto não é prova... Essa parte do abaixo do orçamentado deixou de ser verdade. Já me respondes. Isto não é prova que há um subfinanciamento do apoio às artes. Há zonas do país no interior e sobretudo no Alentejo e periferias das áreas metropolitanas que não conseguem ter mais do que um projeto apoiado. Isto não quer dizer que, apesar do crescimento, etc., a cultura continua subfinanciada. São mesmo muitas perguntas. A primeira é a questão orçamental e financeira. Sim, a cultura precisa de mais dinheiro e é por isso que o programa orçamental da cultura foi o que mais cresceu de 22 para 23 e este ano voltará a ter um crescimento muito significativo. Também vimos de muito baixo, não é? Está bem, mas não se pode resolver tudo de uma só vez. E quando agora a tua questão é apenas sobre os apoios às artes... Nós vamos a outras coisas. Mas quando olhamos para os apoios às artes, quando olhamos para cada quadriênio, porque devemos olhar do ponto de vista do quadriênio, porque uma parte do financiamento é quadrienal, o primeiro ano, para compararmos, o primeiro ano de cada quadriênio, em 2013 o Estado gastava 11 milhões de euros, em 2018 19 milhões e em 23 foram 41 milhões. Não se encontra outra área da governação com este tipo de crescimento. São crescimentos que triplicam, quadriplicam, quintiplicam, quando comparamos... Eu agora preciso fazer uma pequena parte do que faria nos combates políticos a dizer isso dá quantas jornadas mundiais da juventude? Quantas meias, terços ou quartos de jornadas mundiais da juventude? Bem, é que isso dá. Não, é porque é perceber que estamos a falar de valores sempre baixos. Está bem. Quando comparado com outros setores. Sim, é verdade, mas então, e em vez de quadriplicar, devia crescer 30 vezes aí. Quer dizer, onde é que isso acontece, em que área das políticas? O ritmo de crescimento tem sido muito significativo e o ritmo de crescimento não é só o ritmo de crescimento, é o número de entidades apoiadas está a crescer muitíssimo. Muitíssimo e muito importante, que é isso, é que não tinhas razão na tua nota, porque isso é uma das coisas que mudou, é que no passado as entidades candidatavam-se pedindo 100 e depois recebiam 70, que era uma coisa um pouco incoerente, porque no fundo apresentavam-se com um determinado conjunto de projetos e depois o financiamento não tinha a ver com o que se tinha apresentado, mas com aquilo que era a disponibilidade. Agora recebem integralmente. E não só isso é relevante, porque temos mais entidades apoiadas do que alguma vez houve, como cada uma delas recebe em média o dobro do que recebia no passado. E algumas recebem 3 e 4 vezes mais. Agora, deve crescer, sim, e vai continuar a crescer. Os apoios a projetos, que foi o último concurso que abriu e que será também o próximo a abrir, vai crescer 50%, o que abre em 23 para efeitos em 24, por relação ao que abriu neste ano. E em relação à questão das regiões e das... As regiões, que era outro tema. O tema das regiões é muito importante, porque prende-se exatamente com o território e com a democratização. Não tem que haver alguma discriminação positiva. Mas há cotas regionais. Sim. As cotas regionais são por NUT 2. E é isso que obriga a que X entidades no Alentejo, no Algarve, na região centro, Lisboa e Val do Tejo, Norte, Açores e Madeira tenham de ser apoiadas. Qual é o problema que se coloca? Que aliás é um problema mais específico da região centro e da região norte. É a assimetria dentro da região. É que se calhar essas regiões não devia ser essa a divisão. Não é? Já respondo a essa questão. E o que é que acontece? Na região norte, o quadrilátero e a área metropolitana do Porto, isto é, Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos, e depois a área metropolitana do Porto, concentram o essencial dos apoios, porque o critério é apoiar ali. E eu julgo... Em Lisboa imagino que acontece o mesmo entre as periferias e a cidade, não é? Apesar de tudo, o problema é... Bem, a região de Lisboa é também um pouco mais... e menos assimétrica, não é? A área metropolitana estende-se pela região quase toda. Este problema coloca-se mais no centro e no norte. No Alentejo e no Algarve menos, e em Lisboa também não tanto. Nós podíamos ter... E, portanto, eu sou favorável às cotas regionais, ou seja, julgo que é necessário, se não tivéssemos cotas regionais, estaríamos a reproduzir esta assimetria, e isso levanta um problema que é, nós temos uma questão de obstáculos ao acesso à cultura no nosso país de natureza socioeconómica,
pessoas são pobres, portanto não podem ter consumos culturais, isso limita o potencial criativo que há na sociedade portuguesa. E porque há vários sítios mesmo mas temos também, a oferta é mais limitada, até privada, até que não tem apoio mas temos cultural. também obstáculos geográficos. Eu posso ter recursos, mas pura e simplesmente não tenho oferta. Nós podíamos ter NUTS 3 como cotas regionais. Isso inviabilizaria o concurso dos apoios sustentáveis, que seria uma coisa ingerível. O que é que nós precisamos? Precisamos de complementar aquilo que é o concurso nacional com cotas regionais por outros instrumentos para compensar essas ausências. Por isso criei agora já recentemente um concurso em parceria que se chama Arte e Coesão, precisamente apenas para os concelhos que têm baixa densidade cultural, que são aqueles que não têm oferta, em que só serão aprovadas candidaturas para aqueles concelhos. Ou, muito importante, as redes, a Rede Portuguesa de Teatros e Cineteatros, a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, esses instrumentos que podem ter aqui uma disseminação da oferta cultural no território. A pergunta é a seguinte, tem qualquer coisa de um pouco mais subjetivo, mas, ou seja, o financiamento tem crescido, mas pelo menos eu sinto, falando com pessoas do setor, que o descontentamento e o número de projetos sem apoio também tem crescido. Sim. Ou seja, a minha pergunta, isso tem a ver com a pergunta anterior que te fiz sobre o crescimento, o quanto é que cresceu. É se o Estado está a conseguir acompanhar o crescimento da produção cultural do país. Ou seja, podes dizer que cresceu 20%, está bem, mas se a oferta e o país mudou muito. Mas é que não cresceu 20%, percebes? A questão é que não cresceu 20%. Mas desde 2013 há uma nova geração, há de facto uma nova geração com consumos e hábitos de produção cultural completamente diferentes que o Estado tem que acompanhar de uma forma exponencial e não... Mas, bom, repito... Isso está, porque eu sinto que o descontentamento cresceu apesar do apoio ter crescido. Bem, vamos por partes. Em 2013 o Estado gastava 11 milhões a apoiar estruturas de criação e de programação artística. Hoje, em 23, gasta 40 milhões. Quadriplicou. Isto é uma grande variação, não estamos a falar de pequenos números, é mesmo uma grande variação. Para além do que está fora na Rede Portuguesa de Teatros e Cineteatros, o financiamento, estamos a falar só dos apoios sustentados. 2, não é critério, quando falamos, por exemplo, daquilo que é os concursos da FCT, para pensar na ciência, onde também há concurso, ou noutras áreas, o número dos não apoiados, quer dizer, isso não é um critério... Não é mas é um critério para perceber, é um critério, não digo que seja um critério para um concurso, mas é um critério para perceber se o Estado está a conseguir acompanhar. Mas a única variável que devemos ter em consideração não é só essa, é se depois há espaço para a programação, por exemplo. Se temos efetivamente espaços no país para acolher toda essa criação. E isso é muito importante, devemos financiar sem limites, quando depois não há sítio para... Deixa-me falar da nova rede de cineteatros. Sim, mas já agora queria dizer uma coisa sobre o descontentamento. É que isso então é que eu tenho grande dificuldade, é medir o descontentamento. Eu avisei que era subjetivo. Porque o que eu a política sinto... tem uma parte subjetiva. Pois, mas é que então a minha experiência subjetiva de andar pelo país todo a visitar entidades é criação de postos de trabalho e contratos de trabalho sem termo nas entidades apoiadas pela DG Artes. Um crescimento muito significativo, porque este aumento dos valores que as entidades recebem está associado a obrigações de contratação. Estão a ser feitos contratos de trabalho um pouco por todo o país, com pessoas que estavam em situações precárias em muitas estruturas artísticas. Portanto, há uma energia e um contentamento com as condições que têm para trabalhar neste momento que não tinham no passado. E, portanto, e também quer dizer, o descontentamento tem um impacto do ponto de vista comunicacional desproporcional muitas vezes àquilo que... Por acaso com a polémica à volta dos bienais e quadrienais, mas é que quem recebe... outro ministro com pior imprensa teria tido piores dias do que tu. Não sei, porque o que eu noto é o crescimento de entidades apoiadas nos quadrienais foi muito significativo, com uma grande migração de bienais para os quadrienais. Isso criou uma injustiça relativa. E esses, não sei se é relativo, porque eles eram bienais antes, passaram a quadrienais. Mas como sabe, concorrem com mas deixa-me dizer duas coisas sobre isso. Primeiro, não houve nenhuma diminuição do financiamento dos bienais. Houve um crescimento de 18%, o que houve é um crescimento muito superior como tu sabes, os quadrienais tendem a favorecer estruturas um pouco mais sólidas. Então não é isso que nós desejamos? Não, mas desejamos um equilíbrio. Os outros que estão em situações um pouco mais débeis, Daniel, vou tiveram uma coisa. competir com os que estão em situações mais sólidas. Nós temos 214 entidades apoiadas nos apoios sustentados.
das quais 151 já tinham apoio, são essas mais sólidas. Mas houve 61 que entraram de novo neste concurso. Isto não é um bom equilíbrio entre consolidação e institucionalização, que é o que nós precisamos na cultura, porque o combate à precariedade e a consolidação passa por aí. Já vamos falar no estatuto. Mas não é estatuto. Agora estou a falar da precariedade. Não, mas aqui é outro tipo de precariedade, que é a precariedade do ecossistema, para utilizar um termo agora em moda. Ou seja, porque é isso que também consolida as relações laborais. Se nós temos... E eu acho que isso é muito importante, é precisamente consolidar e dar perspectivas de médio prazo a entidades que já existiam, e nós temos 151 que já eram apoiadas, mas temos 61 que foram apoiadas pela primeira vez. Isto não é um bom equilíbrio entre renovação e continuidade? Eu acho que é. E repara, toda essa contestação das entidades bienais, eu posso dizer, quer dizer, eu fui notificado agora de que todas aquelas providências cautelares caíram. E, portanto, é preciso também ter algum cuidado naquilo que é a retórica, e uma coisa que eu percebo, que é o descontentamento de quem fez a sua proposta e está convencido da bondade dessa proposta e não vê a sua proposta reconhecida. Todas essas pessoas acham que a sua é que devia ter sido reconhecida e não a outra que foi mais pontuada. Não, mas aqui eu estava a falar, por exemplo, que tem 70%, portanto, que são... Tem mérito, até são consideradas o próprio Estado que tem mérito, mas sim, não tem apoio. Mas isso, e na FCT, as candidaturas que há para projetos de investigação... Não quero virar-te contra a Ministra da não quero. Mas espero que a FCT não seja o teu ponto de referência. Não, é o meu ponto de referência no sentido que me candidatei várias vezes. É só por isso que eu estou... É o ponto de referência... Não na percentagem de... Não, estou só a dar conta de que... É um setor onde qualquer pessoa normal já não quer trabalhar. Não, eu sei, mas não sei. Estou a dizer que tenho a experiência de candidaturas à FCT. Estou só a dar conta de que, infelizmente, a nota de acesso não é aquilo que nos garante o acesso. Daniel, isso só tem uma solução, é mais dinheiro. Pois, mas isso tem acontecido. É isso que tem acontecido. Há uma nova rede de CNE-teatros, penso que aderiram 90. Sim, por aí, e está aberta agora a credenciação sempre. Qual é exatamente o ponto da situação? A rede implica, aliás, acho que vale a pena falar em conjunto da Rede Portuguesa de Teatro e Cineteatros e da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. É uma lógica de credenciação de entidades, e no caso dos cineteatros são 90 e tal, mas é sempre possível agora ter a credenciação de novo, e na Rede Portuguesa de Arte Contemporânea foram credenciadas 50 e tal entidades no conjunto do país. O que é interessante nestes processos que coexistem e complementam a lógica dos apoios sustentados, e que mostra como os apoios sustentados não esgotam nem devem esgotar a lógica de financiamento da criação e da programação. É que aqui temos um financiamento às entidades que programam. E no caso da Rede Portuguesa de Teatros e Cineteatros, teve uma primeira fase com 5 milhões de euros do Ministério da Cultura e agora mais 2 milhões e meio. É que por cada euro que o Ministério da Cultura apoia o Cineteatro de Torres Vedras, não me recordo se este tem apoio à programação em rede, a Câmara Municipal tem de apoiar em igual montante. E implica uma coisa que é também um desejo há muito tempo, que é permitir de facto programação em rede e permitir a circulação e criar também uma outra fonte de financiamento, porque uma companhia de dança ou teatro não precisa ter sido financiada nos apoios sustentados para poder... E pode receber apoio para fazer... aquilo que normalmente se chama turnés, por assim dizer. Isso, circulação, sim. Essa é a lógica. Na Rede Portuguesa de Arte Contemporânea também é muito interessante, porque as entidades... Os cineteatros estão desaproveitados. É porque é uma das coisas que se diz, é que construímos uma rede de cineteatros que depois serve sem mal nenhum para os ranchos folclóricos, mas serve para ranchos folclóricos. Eu agora não... Bom, então, de novo, são várias coisas. Uma, eu há pouco chamava a atenção, a propósito da tua questão sobre a dinâmica de surgimento e de emergência de novas entidades artísticas, que há um problema também de capacidade de programar. E, portanto, nós precisamos de espaços, e, por exemplo, na região de Lisboa... Por isso é que eu estava a tentar... Na região de Lisboa, companhias de fora têm dificuldade em programar em Lisboa. Não há grandes... Porquê? Porque há também muitas entidades de Lisboa nesses teatros e teatros. Depois temos um equilíbrio que tem de ser encontrado, porque nós temos esta programação e criação financiada pelo Ministério da Cultura, mas depois temos aquela que funciona numa lógica de mercado e que precisa de espaços. Quer dizer, a Ana Moura ou António Zambus, para dar conta de dois artistas muito populares e que conseguem encher salas no país todo,
precisam ter salas para fazer as suas digressões. Precisam de salas para eles. Concordamos, não é? Quer dizer, primeiro porque eles devem poder fazê-lo e porque as pessoas também devem poder ir ver. E, portanto, nós precisamos encontrar um equilíbrio na forma como a rede de teatro e cineteatros articula aquilo que é uma lógica de programação com bilhética, com aquela que precisa de formar públicos e, portanto, precisa de ser e que é apoiada e que de outra forma não seria possível existir. Portanto, eu não acho que esteja nada subaproveitado. Nós agora, com o investimento no PRR, não estou a dizer se não vai aproveitar, houve mesmo um grande crescimento do número de cineteatros que não foi acompanhado há montes de terras que têm os cineteatros. Mas eu não sinto isso agora com o número de cineteatros que vai ser equipado com projetores digitais, vai permitir uma circulação do cineteatros que depois não têm as condições, mas agora materiais. Isso é uma das grandes vantagens do PRR, que foi precisamente financiar o equipamento digital que vai permitir, ao mesmo tempo que nós estamos a digitalizar os filmes que estão na Cinemateca, nomeadamente do cinema português, mas os equipamentos digitais permitem uma circulação e uma programação de cinema completamente distinta da que era feito no passado. E, portanto, eu não vejo que haja aí um problema, acho que há mesmo uma grande oportunidade de termos oferta cultural um pouco por todo o país. O Estatuto Profissional de Cultura, em vigor desde 2022, criou um mecanismo de proteção social que reconhece a intermitência, mas há muito poucos a pagar a cotização, já tens falado disso, aliás, em várias entrevistas. Os profissionais dizem que está pensado, pelo menos aqueles com quem eu falei, que está pensado para um sistema baseado apenas em recibos verdes. Ou seja, o que me leva a perguntar se esta área não está um pouco viciada na precariedade profissional, quando até assistentes de sala, isto é outro debate, quer no Museu da Arte Antiga, quer no MAT, o MAT é diferente, porque não está na tua alçada, estão a recibos. Que grau de abertura tens para na revisão do estatuto, que vai ser feita agora, para mudar algumas destas coisas, para tentar identificar porque é que as pessoas não cotizam? Há alguma razão, as pessoas não se cotizam, há alguma razão. Sim. E significa que o sistema, tem que se concluir que o sistema não está bem feito, não é? Portanto, qual é o teu grau de abertura? Primeiro, o sistema está direcionado para aqueles que têm recibos verdes, para simplificar para os trabalhadores independentes. Mas é que há situações intermédias. Mas os outros... Há situações intermédias que não são exatamente... Há pessoas, por exemplo, que trabalham em algumas áreas, ou seja, os trabalhadores da cultura, o grau de intermitência é tão grande que há trabalhadores da cultura que não trabalham só na cultura, por exemplo, ou que não trabalham o tempo todo na cultura, ou que trabalham na cultura e depois vão trabalhar para outra coisa e depois voltam para a cultura. Mas o que é que isso significa do ponto de vista das contribuições? Não, significa que um sistema de cotização que se baseia exclusivamente nos recibos verdes, há contratos a prazo, por exemplo. Não há só recibos verdes, há outras soluções. Bom, mas os contratos a prazo têm os descontos. Mas não deixam de ser intermitentes, ou seja, eles depois ficam parados num tempo seguinte. Está bem, mas isso são. Há aí várias dimensões distintas. O que é interessante neste estatuto é o reconhecimento de que o prazo de garantia para formar direitos é distinto dos nossos, que somos trabalhadores de outros setores. E reconhece precisamente a intermitência, ou seja, facilita o número de dias de descontos que eu preciso para ter direito a um subsídio por interrupção da atividade. E, portanto, esse lado da intermitência está previsto, e é precisamente isso. Isso é irrelevante quantos contratos é que eu tenho. O que é irrelevante é o número de dias que eu desconto, e para quem trabalha no setor da cultura são necessários menos dias do que para outro trabalhador de outro setor de atividade. A isto está associado uma cotização adicional e uma contribuição também adicional do empregador. O que é que está a acontecer? E, portanto, são duas dimensões separadas do mesmo estatuto. E o problema não está na contabilização dos dias, acho que a solução encontrada é bastante adequada, e porque se nós temos uma solução ainda mais diferente, acho que começamos a ter uma desigualdade relativa com outros trabalhadores que também têm situações... A França tem um sistema mais arrojado do que o nosso, penso eu. Eu, sobre isso, uma coisa que eu não consigo não dizer. Nós não temos nada a aprender com a França do ponto de vista dos regimes de segurança social e essencialmente, a França tem um sistema de segurança social de tal forma fragmentado que também ajuda a explicar porque é que é possível depois ter caixas de previdência para todo o tipo de atividade pessoal. Nós, acho que foi um progresso importante que fizemos uma convergência dos regimes de segurança social. Aliás, parte de uma área que no passado foi o último praticamente, os advogados são os últimos.
Desfez a sua caixa e... Sim, mas até não sei se é bom exemplo. Estou a dizer até de outro tipo de profissões, quer nos serviços, quer na indústria. Nós caminhamos no sentido da convergência. Eu acho que isso é uma grande vitória da classe trabalhadora, para ser sincero. Portanto, fico sempre muito perplexo quando vejo grandes reivindicações em Portugal de regressar a um passado de fragmentação dos sistemas. E, portanto, eu acho que a França não sei se é o bom exemplo. Mas o tema aqui, a meu ver, reduz-se quase exclusivamente à necessidade de fazer uma cotização adicional. Isto é, um trabalhador da cultura tem de fazer um desconto adicional para ser elegível para receber o subsídio por interrupção da atividade profissional. Mas o empregador, ou o beneficiário da prestação de serviços, porque é nisso que estamos a falar, é obrigado a fazer a contribuição. Ou seja, se eu contrato um trabalhador da cultura a recibos verdes para uma atividade que dura 3 semanas, como empregador tenho de pagar mais do que se contratar o Daniel Oliveira para fazer qualquer coisa na minha empresa. Pago mais para a Segurança Social. Mas o trabalhador da cultura é livre de escolher cotizar-se ou não mais. E só cotizando é que tem direito ao subsídio, para o qual precisa de menos dias de descontos do que outro trabalhador. E porquê é que mesmo assim está a falhar? Porquê é que falha? Porque as pessoas, naturalmente, quando têm baixas remunerações, não estão disponíveis para fazer contribuições adicionais. A explicação é essa. E como é que se resolve isso? Resolve-se repensando aquilo que é a exigência contributiva. Porque... Mas achas que o valor pode baixar? Não, repara, isto chama-se Estatuto dos Trabalhadores do Setor da Cultura, mas na verdade é uma medida da Segurança Social. Sim, e, portanto, certeza, é uma coisa que tem de ser... É uma questão laboral isso. E portanto, tenho estado a trabalhar neste tema com o Ministro da Segurança Social, que é muito sensível a esta matéria, portanto, é aquilo que é o compromisso. Eu antecipei a revisão. Há uma abertura para sim, negociar claro, já disse isso. com os próprios os valores. Porque nós temos um número tão baixo de trabalhadores a fazer a cotização que implica uma reflexão. Se nós desenhamos um sistema que complexificou a arquitetura de proteção social para... Tens alguma ideia de quantas pessoas estão a fazer essa cotização? Registados são cerca de 2.000, desses registados muitos são trabalhadores com contratos sem termo, portanto nem sequer estão ao abrigo do estatuto, são trabalhadores como outros que têm contratos de trabalho, portanto é mesmo muito baixo o número de pessoas que está a fazer a cotização adicional a isso. Mas os beneficiários, quer dizer, os empregadores, entre aspas, estão a fazer contribuições. E, portanto, cria aqui uma situação de assimetria. Isso implica um repensar do sistema e, portanto, é nisso que estamos a trabalhar. Já o disse várias vezes, antecipando, aliás, a data prevista para a revisão, que era ao fim de 2 anos da entrada em vigor do Estatuto. O Ministro tem passado pelos pingos da chuva no debate sobre o encerramento do STOP no Porto. No atual impasse tem sido referida à importância de uma declaração de utilidade pública do espaço como o único instrumento que pode garantir a continuidade da atividade. Eu acho que nem preciso sensibilizar para a importância do STOP como provavelmente um dos maiores centros de produção cultural quase espontânea, não é? Sim. Sem o Estado ter decidido fazer nada ali. Há uma petição com mais de 8.000 assinaturas que pede exatamente isto. Esta declaração pode ser feita pelo Ministro da Cultura, não sei se não pode. Não pode. Mas o que é que o Ministro da Cultura, não pode. o que é que o Ministro da Cultura pode fazer para que ela aconteça? Repara, eu sou mesmo muito sensível, até porque tenho particular interesse pela criação musical e urbana e devo dizer que acho que as grandes cidades, os grandes municípios têm de pensar na criação de espaços precisamente para as bandas ensaiarem. Deixa-me fazer aqui um parênteses. É extraordinário que a quantidade de cidades que criam parques industriais, parques de startups, etc. E como é que uma coisa que nasce espontaneamente sem que tenha feito não é imediatamente acarinhada pela própria... Mas então, repara, eu acho que isso é uma realidade que existe, que precisa de espaços para a criação musical e acho que é uma responsabilidade que deve ser assumida. E que aquele espaço ele próprio tem uma história, não é indiferente onde é. O espaço tem uma história, mas tem condições, como o relatório da Autoridade Nacional para a Proteção Civil revelou, que tornam insustentável o funcionamento nos moldes em que está. E o Presidente da Câmara Municipal do Porto, desde o primeiro momento, mostrou-se disponível para criar alternativas. Só que o tempo das alternativas não é compaginável com o funcionamento daquele espaço. Agora, eu já vi 2 coisas a serem pedidas ao Ministro da Cultura. As 2 não são possíveis. Uma é a classificação do STOP.
Isso já é uma segunda versão. A classificação do STOP, o instrumento que o Ministro da Cultura tem de classificação é uma classificação patrimonial. Ora, o STOP não tem nenhum valor patrimonial, concordamos com isso. É um centro comercial. Aliás, um centro comercial cuja utilização não é exclusivamente cultural. Lojas continuam a funcionar. A segunda é essa nova versão, que é uma coisa mais recente, da declaração de utilidade pública. Isso não é, o Ministro da Cultura não pode declarar utilidade pública. Quem pode? Desde logo, acho que as autarquias têm meios para intervir num espaço daquela natureza que não foram totalmente explorados. Agora, não vejo porque é que o Ministro da Cultura... se há um problema... O meu problema é, o Ministro, como tu próprio já disseste várias vezes, é um político, não é um diretor-geral. Certo. Portanto, há coisas que pode fazer politicamente. Pode fazer politicamente, fazer administrativamente. mas pode fazer politicamente, e eu tenho falado com... o Presidente da Câmara Municipal do Porto sobre esta matéria e mostrado interesse, mas há limites para aquilo que pode fazer quando o que é requerido é um ato administrativo, que é a declaração de utilidade pública. Isso não posso. Ou seja, apesar de tudo, que ainda para mais, num espaço que é um espaço com uma parte comercial, que não há nada que me permita fazer isso. E, portanto, tentar que seja o Ministro da Cultura a resolver um problema que o Ministro da Cultura não tem instrumentos legais para resolver, não é uma boa forma de resolver a questão. E, portanto, não sei porque é que isso deve e pode ser resolvido ao nível do município. Aqui, tenho uma pergunta sobre cinema que tenho que fazer. O cash rebate é um incentivo à produção nacional e captação de filmagens internacionais para serem rodadas cá. O cinema português vive em subfinanciamento permanente, também, há muito tempo, e o dinheiro do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema, este dinheiro, tornou-se numa âncora para a montagem financeira de filmes portugueses. Só que o critério, se não me engano, e corrijo-me se estiver enganado, é a ordem de chegada das candidaturas, e como o apoio corresponde a uma percentagem sobre o valor gasto no país na produção, e não há um limite para cada projeto, o resultado é que os apoios vão em grandes somas para poucas candidaturas. Não tem sido verdade. Não era de mudar as regras para garantir algum equilíbrio num dinheiro que acabou até pela importância que o turismo ganhou e os valores que estão em causa, ganhou bastante importância para o cinema. É mesmo um instrumento muito interessante e que merece reflexão, porque viveu uma crise de sucesso. E as crises de sucesso às vezes são ainda mais difíceis do que os falhanços. Quando o cash rebate começou, foi necessário um grande ativismo do lado de Portugal para encontrar produções que viessem ao cash rebate. O que nós tivemos nas últimas calls foi uma chuva de candidaturas que esgotam as dotações num ápice, tanto que o ano passado foi preciso fazer um reforço brutal do cash rebate. Isto implica que para o próximo ano se repense a lógica e a complementaridade entre aquilo que é o sistema de cash rebate, que eu acho que deve ser preservado, e que permite essa multiplicação de apoios, com algum sistema que, no fundo, esteja mais vocacionado para as produções acima de um determinado montante, as tais grandes produções, que se calhar nem estão levar uma parte enorme do dinheiro. Sim, e que se calhar nem estão tão interessadas em ir a uma lógica mais concursal e que no fundo, precisam mais de olhar para aquilo que são os incentivos fiscais que possam surgir, e tenho... também já disse isto, mas repito, uma das coisas que vamos fazer em 24, depois de em 23 termos feito esta grande reorganização da área dos museus e do património, é precisamente a criação de um ambiente mais amigável para o investimento em cultura, que terá necessariamente também essa dimensão do cinema, e que precisa de complementar o cash rebate com outros sistemas, mas que preservem a lógica de cash rebate, porque de facto é fundamental também para produções nacionais e para coproduções. Então vamos aos museus, que é aquilo que tens mais, recentemente tens falado mais por causa desta reforma. Vou começar pela bilhética, a turistificação do património cultural. Os turistas correspondem a 70% dos visitantes, e a dependência... Dos bilhetes integrais, pá. Dos bilhetes, exatamente. E a dependência das receitas próprias levaram museus, palácios e sítios a praticarem, em alguns casos, preços incomportáveis para quem vive nesses sítios. Imagino que foi por isso que avançaram para a gratuitidade integral para residentes. É aceitável, agora vou fazer a minha pergunta não é técnica, é de princípio. É aceitável esta discriminação entre residentes e não residentes? Ela tem sido criticada em relação à compra de casa
Eu não acompanho a crítica, devo dizer, mas isso é indiferente. Ou é uma inevitabilidade num país muito pressionado pelo turismo e pela procura externa, com diferenças de poder de compra muito altos entre as duas coisas. Coisa que também se deve aplicar às casas. Já me tinham feito muitas perguntas sobre este tema da bilhética, essa nunca me tinham feito. Foi a maneira de fazer uma que ninguém tinha feito, exatamente. Porque ouvi todas as que te fizeram. Não, porque na verdade os Museus e Monumentos de Portugal, que agora a partir de janeiro será uma empresa pública com este nome, tem uma indemnização compensatória do Orçamento de Estado e, portanto, cuja fonte são receita de impostos. Portanto, os residentes pagam com os seus impostos uma parte do funcionamento dos museus. E não vejo por que razão não devamos ter uma política de bilhética que tem um nível de descontos, porque não é só a gratuitidade ao domingo, quer dizer, as crianças até aos 12 anos não pagam, as visitas escolares, os reformados têm descontos muito significativos, quer dizer, o bilhete integral acaba por ser apenas para residentes, para um número muito circunscrito de pessoas. E por que motivo não devem então, aqueles que nos visitam e que não pagam impostos sobre o rendimento cá, financiar de outra forma esta oferta? Ao que acresce que, de forma muito desigual, há monumentos, mais monumentos até do que museus, que têm um nível de procura que se pode tornar ingerível se não utilizarmos também o preço como um fator de controle da procura. Porque não estamos só a falar da ocupação, de dizer, há filas ou está ocupado. É também a pressão sobre aquele... que os monumentos... Eu acho que vamos chegar a um momento, aliás que já acontece em alguns sítios, que é uma proposta de muitos agentes de turismo, das pessoas passarem a reservar, os turistas passarem a fazer reservas para a entrada. Ou seja, da mesma maneira que tu tens de saber se tens espaço suficiente para dormires, tens de saber se tens espaço, certo, até para não ir para um sítio, julgar que vais visitar uma coisa e não consegues. E porque, quer dizer, os monumentos não aguentam tudo. E quando temos o crescimento que temos no turismo e que vai continuar e que eu julgo que também com uma dinâmica distinta de programação daquilo que é o espaço dos museus e monumentos, logo no início falavas dessa dicotomia entre programação e museus. Não, nós precisamos de aproximar a programação dos museus e monumentos. Porque os museus programam pouco. Mas é isso que eu estou a dizer, mas portanto essa aproximação da programação aos museus é também uma coisa que vai gerar interesse e suscitar mais visitantes. Portanto, o que eu desejo é que haja mais pessoas, residentes e não residentes, a visitar os museus e monumentos. Isto vai colocar pressão sobre alguns, já há alguns que estão sob enorme pressão, os Jerónimos em Lisboa é o caso mais óbvio, e que têm limites à capacidade, não é? Aquilo que é a carga que aguentam, não é? Mas nós precisamos de levar mais pessoas, e precisamos levar mais pessoas, e acho que não devemos ter nenhuma timidez em multiplicar as fontes de receita, porque é isso que vai permitir fazer duas ou três coisas fundamentais e que não têm sido feitas. Programar mais e melhor, internacionalizar e fazer aquisições. Um museu que não faz aquisições é um museu morto. E nós deixámos de ter, infelizmente, uma política séria e sistemática de aquisições para os museus. E são também as aquisições que, por um lado, mantêm o museu vivo e que, portanto, geram também interesse. As pessoas não regressam ao museu ou ao monumento depois de terem feito uma visita de estudo na escola primária, se calhar da qual não guardam grande memória, também não veem porque é que eu hei de regressar. Eu já lá fui, eu já vi. Ora, eu não vejo porque é que nós não devemos ter em relação ao património um outro tipo de ambição. É o melhor do que nós temos para mostrar, mas também é aquilo que, no fundo, consagra a nossa identidade coletiva. Quer dizer, nós somos portugueses porque partilhamos uma cultura. E essa cultura também se materializa naquilo que é o nosso património e aquilo que são as coleções nacionais que estão nos museus. As funções da Direção-Geral de Património vão passar para um instituto e para uma empresa pública. Compreendo que uma empresa seja mais ágil, mas não continuamos a criar uma administração pública paralela em vez de aligerar o funcionamento das regras da própria administração pública. Essa não é paralela, não é? Porque não, é mesmo uma empresa pública. Mas não, quando eu digo que é paralela, mas não deixa de ser paralela. Sim, não, mas é que a organização pública paralela utilizava-se para outro tipo de... O que eu quero dizer com isto, mesmo a administração pública paralela, nós em vez de criarmos um sistema dentro da administração pública que seja suficientemente versátil para que em setores diferentes uns dos outros tenha regras um pouco diferentes, estamos a complexificar o sistema. E a minha pergunta é se isto é o caminho. Primeiro, a minha pergunta é ultrapassar a cultura. O diagnóstico mais geral sobre a administração pública, sim,
Acho que há um caminho a fazer de agilização, de qualificação dos recursos humanos na administração pública, que empobreceu muito genericamente, envelheceu. Acho que aí há um caminho a fazer. Mas pensando em concreto em equipamentos culturais, não sei se uma direção-geral é o organismo vocacionado para gerir museus e monumentos, da mesma forma que não é para gerir os teatros nacionais, ou seja, o Dona Maria, o São João, a Companhia Nacional de Bailado e São Carlos já são também empresas públicas. Há quem acho que o resultado não foi brilhante, mas pronto. Mas não sei, quer dizer, não concordo. Não faço essa avaliação, mas o que eu faço é uma avaliação de que a gestão dos monumentos que são património da humanidade, dos museus que têm coleções nacionais, precisa de uma ambição, de uma audácia, de uma preocupação com a programação, de uma investigação das coleções, de uma política de aquisições, e isto em particular, sem prejuízo do diagnóstico que fazes sobre as direções gerais, isto em particular não me parece que caiba no âmbito de uma direção-geral. Não me ocorreria que a Direção-Geral das Artes passasse a ser uma empresa pública. Até porque... Não, mas só para explicar. É deliberativa no sentido... Agora, neste caso em particular, em que aquilo que é o objeto principal é a gestão de museus e de monumentos, das coleções, do Laboratório José Figueiredo, isto precisa de outro tipo de instrumentos de gestão que não existem numa direção-geral, de outra capacidade de mobilizar recursos, receitas, de programar, tudo coisas que estão afastadas de uma direção-geral. A reforma da Direção-Geral de Património dará autonomia aos museus. Como é que isso não acentuará a desigualdade entre museus com visitantes, no litoral ou nas grandes cidades, mais atrativos para apoios privados e os outros? Isso cabe também ao Conselho de Administração da empresa pública promover essa equidade, não é? Nós podíamos ter seguido um caminho diferente. Não ter equidade é uma decisão política, sim, não é? Sim. Uma empresa pública não é dirigida por políticos. Não, está bem, mas tem também essa preocupação. Estamos a falar de uma empresa pública na cultura, cujo objetivo não é gerar... Distribuir dividendos. Distribuir dividendos, quer dizer, eu já disse isso também várias vezes, não é distribuir dividendos, é permitir investir mais na reabilitação, nas aquisições, na programação. É isso o propósito, não é? Nós podíamos ter seguido aqui um caminho diferente, que era criávamos uma empresa pública para os Jerónimos, o Museu Nacional de Arte Antiga, a Torre de Belém, ou até punhamos lá também o CCB e o Palácio Nacional da Ajuda. Funcionar às maravilhas, porque iam ter imensa receita. Então, mas como é que se fará a distribuição de dinheiro? Ou seja... Não tenho aqui a forma de Excel. Não é a forma de Excel. É uma preocupação. A preocupação é garantir que aqueles que geram receita têm capacidade para programar, para investir. Nós estamos com um nível de investimento também na reabilitação por força do PRR, mas não só, sem paralelo. E, portanto, repara, todos estes monumentos e museus chegarão daqui a 3 anos não apenas com uma agilidade na gestão diferente, mas com reabilitados e com... Mas, por exemplo, o dinheiro que os Jerónimos geram, por exemplo, parte desse dinheiro vai ser utilizado em museus que não têm, que dão prejuízo, não é? Porque até por sítio onde estão e não dão prejuízo. Grande parte dos museus não dão prejuízo de serem mal geridos. Dão prejuízo, porque estão em zonas onde, e que têm que lá estar na mesma. Ou porque não é só em zonas, porque são museus que devem existir, que devem ter as suas coleções preservadas, que devem ter investimento nas suas coleções, mas que não vão nunca ter o nível de visitantes. Quer dizer, as opções que se tomam naquilo que tem a ver com o património e com os museus não decorrem só... O objetivo do Estado não é só ter museus que têm filas de visitantes. Eu acho que não estou a conseguir expressar qual é a minha dúvida. A minha dúvida é esta. Mas eu acho há aqui 2 elementos, que é, dar motivação aos museus para quererem atrair receitas, porque se lhes dizem é indiferente as receitas que tu tens, quer dizer, não tens nenhuma estímulo. Que é o quadro atual. É o quadro atual, de hoje. Sem, no entanto, isso resultar... num aumento da desigualdade dos museus. Como é que se encontra exato equilíbrio em que a motivação existe? Mas isso é a competência de quem gera a macroestrutura, não é? Isso é mesmo quem gera a macroestrutura. Por isso é que não temos 30 empresas, não é? E temos uma que consolida todas estas entidades. E encontrar um equilíbrio que corresponda não à ambição só das receitas, mas à ambição de ter programação que chame mais gente. Eu quero que o Museu Machado de Castro também tenha mais visitantes. Não sei se posso dizer que quero que os Jerónimos tenham mais visitantes, percebe? Normalmente não. Porque não aguenta. Não aguenta mais, não é? E portanto, isso é uma responsabilidade da Museus e Monumentos de Portugal, é garantir que todos
todos, independentemente daquilo que são as suas coleções, do sítio onde se encontram Todos do país. dinheiro, mas que haja uma motivação para conseguir receita. É um equilíbrio que não é fácil. Sim, mas a motivação para conseguir receita, talvez tão importante ou mais importante do que a motivação para conseguir receita, é a motivação para ter uma programação. Para ter uma preocupação com a experiência do visitante. Se tivesse de escolher uma prioridade, é essa, preocupação com a experiência do visitante. Garantir que eu vou visitar um museu e que fico com vontade de voltar lá e que vou estar atento àquilo que vai ser a próxima exposição temporária e que vou estar atento àquilo que são as aquisições para aquelas coleções, que me vou associar aos amigos daquele museu. Isso é que é o desejável, o ideal é isso. Tens dito, mudando um pouco de assunto, tens dito que esperas que as empresas entrem mais na cultura. As empresas estão na cultura, no sentido em que estão no cinema, estão no audiovisual, estão no mercado da arte. Não, mas eu percebi. Portanto, eu estou a tentar aqui fazer uma separação. Portanto, as empresas estão na cultura. Mas isso são as empresas da cultura. Da cultura que estão... Não, eu estou a falar das empresas de outros setores. Não, mas eu estou a falar mesmo de outros setores. Por exemplo, no mercado da arte, no mercado das artes plásticas, as empresas compram coleções. Aquilo é um ativo financeiro. Sim. Portanto, a questão é como é que tens mais empresas em áreas que não são economicamente rentáveis. Nas que são economicamente rentáveis, elas estão. Como é que isto é possível? Através de um mecenato que é irrelevante em Portugal, que do meu ponto de vista também diz qualquer coisa sobre a nossa elite económica, mas não espero que tu desenvolvas. Não, mas desenvolvo, porque uma das coisas que me cabe a mim fazer agora que sou Ministro da Cultura é precisamente alguma pedagogia, um apelo ao envolvimento de mais empresas privadas naquilo que é o financiamento da cultura. E porquê é que achas que ele não acontece? Bem, tem a ver com aquilo que é a história do nosso tecido empresarial e com algum afastamento da cultura histórica e algum desinteresse. Nós comparamos mesmo muito mal nos indicadores que têm a ver com os privados na cultura. É mesmo impressionante. São sempre os mesmos privados que estão aqui ao encontro. É uma coisa também ela impressionante e que não terá paralelos noutros países. Ou seja, o Ministro da Cultura vai a uma exposição, vai ao museu. São sobretudo grandes empresas que já foram públicas e que hoje são privadas. Não. São os bancos, alguns bancos privados. Muitos deles já foram públicos. Sim, mas está nestes, por acaso, nos dois mais presentes, nem é verdade. E portanto, estão a essa tradição. Estava a pensar na EDP, na Caixa. Não, isso não é verdade. Já foi verdade, mas hoje não é verdade. E isso, ou seja, nós precisamos de multiplicar essa participação. Há uma dimensão em que eu gostava que isso acontecesse em particular, porque acho que também é uma ideia de responsabilidade cultural dos privados. Fala-se muito da responsabilidade social dos privados, que eu acho que é uma responsabilidade social. A responsabilidade social é do Estado, no essencial. E das políticas públicas. Mesmo quando envolvem os privados, é responsabilidade cultural, porque implica também escolhas. O Estado tem dificuldade em fazer escolhas. Eu quero aquele quadro e não aquele, ou aquela. Os privados podem fazer. Mas isso também tem riscos. Tem riscos que significa. Mas se for a substituição, eu não estou a dizer como complemento. É interessante termos aqui um complemento onde haja um lado discricionário. Nessa matéria a ser conservadores. Dependerem do mercado em serem conservadores. Há pouco falavas da EDP, o MAT não me parece que seja um espaço conservador. Para dar um exemplo. Tens razão. Não é sempre assim. Mas dito isto, acho que, por exemplo, do ponto de vista das aquisições para as coleções nacionais, eu gostava que houvesse aqui um envolvimento diferente dos privados, como há noutros países. E dos privados são as empresas, mas às vezes individuais, a diáspora, e por isso também consagramos um papel para o Conselho da Diáspora no Conselho de Curadores da Museus e Monumentos de Portugal. Porque há um caminho a fazer de aquisições para as nossas coleções nacionais em que não é só o Estado a mobilizar recursos. Isso acho que vamos criar condições também materiais, mas também com um esforço de investimento pedagógico para que isso aconteça mais. Mudando de tema, sendo Portugal um dos países com menor índice de leitura na Europa, qual é a estratégia do atual governo para inverter de forma significativa este parâmetro? Não é o cheque livre, imagino. Não. Bem, primeiro essa ideia de que podemos inverter significativamente esse parâmetro corresponde a uma ambição que o meu ceticismo quer dizer, coloca-me aqui algumas reticências. Quer dizer, a leitura é hoje quer dizer, uma atividade muito pressionada, ameaçada, com grande competição. A experiência da leitura do livro, porque ela coexiste com... As pessoas leem muito mais, estão sempre a ler nos telemóveis, nos tablets.
Portanto, há um lado mas imagino que seja a leitura do livro, não é? O livro é muitas vezes visto como uma tecnologia arcaica, anacrónica, não é? E no entanto é que sobrevive há mais tempo, o que só demonstra a sua resiliência. a sua resiliência, como agora se diz. Eu que sou, quer dizer, um grande leitor, no sentido de que leio livros e leio em quantidade, tenho até alguma tristeza com alguma perda do vínculo com o livro. O que é que é preciso fazer? Um lado, acho que o Plano Nacional de Leitura é fundamental para isso, é promover a leitura. Promover a leitura não apenas nos jovens, porque a leitura corresponde também a uma experiência de alguma reprodução social. As pessoas leem mais quando os pais leram mais. Quando têm livros em casa. E quando têm livros em casa, e isso implica trabalhar nos hábitos de leitura em todas as gerações e não apenas no contexto da escola. Em Portugal isso continua a ser mesmo uma necessidade. Depois, a presença da rede de bibliotecas. E a rede de bibliotecas não apenas densificando o território todo, isso é uma das possibilidades que o PRR abre. Os poucos concelhos que não têm nenhuma biblioteca vão ter bibliotecas itinerantes, mas também aquilo que vai ser possível com a criação de uma plataforma de empréstimo de livros digitais, que é também uma ferramenta para democratizar e generalizar o acesso ao livro e à leitura. Portanto, há também esse lado. Portanto, é a combinação de várias ferramentas e de vários instrumentos, mas infelizmente eu com muita pena digo, não sei se nós vamos inverter essa tendência de forma significativa. Mas apesar de tudo, há também muitos novos leitores, e a leitura, quer dizer, eu acho que vejo um pouco como o Lego. Há algum ceticismo até a propósito do cheque livre, mas depois eles vão comprar manga. Ouvi o Pedro Mexia a dar esse exemplo. Não percebo a razão com a manga. Eu também não tenho. Mas pronto, mas eu percebo o que é que se quer sugerir o que é que o Pedro em particular quer sugerir com isto. Acho melhor do que comprar palco. Eu acho que é importante que seja um pouco como o Lego, quer dizer, não há problema nenhum em nós comprarmos determinado tipo de livros se não ficarmos sempre a comprar esse tipo de livros, mas a verdade é que ninguém passa a comprar outro tipo de livros se antes não comprar livros que têm esse perfil menos erudito. Portanto, se forem acrescentando peças no puzzle, se nós começarmos em criança por comprar um determinado livro, mas depois formos acrescentando outras peças. Agora, eu não conheço ninguém que tenha lido o Proust sem antes ter começado a ler coisas de outro perfil. E isso, o cheque livre pode ser um incentivo. E o cheque livre pode ser um incentivo de outra coisa que eu acho interessante, que é permitir a experiência de ir a uma livraria e escolher um livro. Isto, se calhar, para nós que estamos aqui é óbvio, mas há pessoas que não têm essa experiência. Portanto, a ideia de eu vou a uma livraria porque tenho uma oportunidade de comprar e vou percorrer as prateleiras e vou escolher. Esse lado quase também, a experiência física de tocar no livro, não é? Que é um objeto tátil como os maços de cigarros, como a canção do Caetano, e que abre mundos ao mundo. O livro é uma coisa única, e eu gostava muito que se alterassem de forma significativa os hábitos de leitura. Há coisas que devem ser feitas, mas se calhar não acabarão por não ter esse efeito que é o desejável. Como vou ter que saltar aqui sobre o Instituto Camões. O Instituto Camões é uma responsabilidade do Ministério da Não, mas é que era exatamente essa a pergunta. Se faz sentido que o Instituto então vai continuar a ser um parente pobre que não faz. Bem, parente pobre, não sei se é parente pobre. O Ministério dos Negócios Estrangeiros que tem atividade cultural, tem também. Podia ter mais, mas tem. Não, Portugal é mesmo insignificante quando se compara com outros. Pronto, mas não faço esta pergunta. Gostava que, pelo contrário, dissesses que querias o Instituto Camões para onde ele devia estar, que era, do meu ponto de vista, no Ministério da Cultura. Mas passo para a comunicação social, porque senão não vamos ter tempo de falar sobre isso, e é um assunto, acho eu, muito relevante e que tende a ser esquecido do teu pelouro e do pelouro dos ministros da Cultura nos debates políticos. Assistimos a uma crise sem precedentes na comunicação social. Ela não leva apenas ao encerramento de títulos, mas à sua compra com objetivos estritamente políticos, sem qualquer expectativa de retorno financeiro, mas sim de retorno político, que levanta questões democráticas complicadas. Depois da experiência traumática dos apoios à comunicação social durante o Covid, o Governo está disponível para iniciar um debate sobre o financiamento de uma comunicação social em crise de modelo de negócio, porque não é uma crise de procura, é uma crise de modelo de negócio, o que faz toda a diferença. Se o Governo está preparado e se achas que a sociedade está preparada para fazer esse debate? Acho que não, a sociedade não está.
Tu deste o exemplo desses apoios de Covid, foram uma espécie de indicador avançado do que é um debate em torno desta matéria. Incluindo a própria comunicação social. Não, a sociedade, o debate nas sociedades é intermediado é intermediado pela comunicação social e, portanto, é um indicador também do estado do debate. Essa pergunta tem resposta fácil. Não está. E o Estado? É que o Estado às vezes tem que se chegar à frente, não é? Nos debates políticos. É verdade. Este é mesmo um tema que eu não tenho resposta, nem a resposta fácil ou preparada. Há mesmo uma dificuldade em perceber que instrumentos é que o Estado pode ter para ajudar a esta situação, porque eles não são conhecidos. Porque para as pessoas que não acompanham esta área, aqui não se trata de salvar um setor económico em crise, trata-se de salvar a democracia, basicamente. Não é? Sim. E Portugal, há coisas que o Estado, Portugal o problema atinge dimensões salvar ainda a mais graves noutros países. É certamente do lado da saúde financeira, económica e das condições de trabalho e de autonomia das redações e da saúde económica dos meios, mas é também de promoção da literacia mediática. Acho que nós não podemos pensar que o salvar a democracia é só, neste momento, equipar os meios. É também um lado... Por acaso acho que as duas coisas estão ligadas. Estão ligadas. A própria comunicação social estão ligadas. É promotor ou não de literacia. Sim, mas estão ligadas, mas há também um trabalho do outro lado. Coisa que o Thomas Jefferson, naquela frase que é sempre citada, só uma parte, sobre a democracia e os jornais, que eles escolhiam os jornais sem democracia em vez de democracia sem jornais, logo a seguir ele acrescenta e condições para as pessoas lerem os jornais. Convém não esquecer nunca só citar uma parte do Jefferson não conta a história toda. Mas acho que é preciso encontrar aqui uma solução inteligente, que não seja uma solução burocrática com candidaturas que depois vá avaliar aquilo. É preciso aqui algum rasgo. Se calhar começar a pensar em formas de financiamento um pouco mais descentralizadas de projetos, etc. Um bocadinho como existe com a academia, por exemplo. Sim, mas isso até é interessante porque a Gulbenkian tinha um projeto desse tipo e acabou. É que repara. Sabes porque é que acabou? Imagino que sim. Eu não vou dizer porque é que eu não vou. Eu tenho a minha suspeita é que queima. Porque queima os dedos. Porque é uma coisa que envolve política. É que só deste o exemplo dos apoios Covid, mas eu acho que essa experiência da Gulbenkian também merece reflexão. E mostrar como de facto o problema é de tal ordem de grandeza que estamos maniatados também naquilo que são os instrumentos que podemos mobilizar. Mas isto não quer dizer que devamos ficar paralisados. Eu acho que há um caminho que deve ser explorado. O Grupo Bell e Global Média vão vender a sua participação na Lusa. O Estado contactou outros acionistas privados para o acompanharem ou não? Não, ainda não fiz isso. Tudo isto é muito recente. Ou irá fazê-lo. E se não acompanharem, o Estado comprará a totalidade das ações deste grupo? Se sim, porquê? Bem, o Marco Galinha deu-me conta logo na primeira semana de agosto, se não estou em erro, de que iria alienar progressivamente as suas participações na Global e que isso tinha uma repercussão muito significativa na Lusa. Há um nível de concentração, 40 e tal %. 45% é uma coisa em si muito significativa numa agência noticiosa, e ele próprio mostrou esse interesse e entendimento no sentido de não englobar a Lusa no negócio, na operação que está a fazer com um fundo suíço, o que julgo é que, do ponto de vista do interesse estratégico e do papel que a Lusa tem para o jornalismo e para a presença no território, quer dizer, os órgãos de comunicação social não cobrem o conjunto do território, não cobrem os países africanos de língua oficial portuguesa, portanto a Lusa tem uns serviços muito importantes para os órgãos de comunicação social, é um serviço para os órgãos de comunicação social. E então para os órgãos de comunicação regional, social local, regionais, então é brutal. É brutal, fundamental e crucial. E portanto faz sentido o Estado ter outra posição. O que é que aconteceu desde então? Estamos a falar de uma coisa que tem 1 mês e pouco. A Lusa pediu uma avaliação daquilo que são os seus capitais próprios, porque essa é a primeira condição, é haver um entendimento sobre o valor. O Estado não tem nenhum instrumento que permita comprar, porque não tem direito de preferência. Portanto, o Estado precisa encontrar um entendimento com os acionistas.
E isso, pronto, depende da vontade das partes, depende também agora que já existe a avaliação foi-me só remetida esta semana. É preciso dizer que os outros privados têm participações Já pequenas, houve os outros privados. E, portanto, a avaliação dos capitais próprios foi-me submetida esta semana, agora são os serviços do Ministério das Finanças que têm de, no fundo, concordar com aquele valor. Na sequência... Não é público o valor. Não, porque neste momento só há o valor da avaliação de uma empresa de auditoria, e, portanto não vincula o Estado português. Ele será público quando o Estado acordar naquele valor. Mas, uma vez havendo esse entendimento quanto ao valor, o que eu tenciono fazer é contactar os acionistas privados, que são muito reduzidos, é basicamente o público, a RTP, a Notícias de Portugal, que é uma cooperativa onde estão grande parte dos órgãos de comunicação social, de novo também é global, mas a COFIN, a empresa, quer dizer, grande parte dos órgãos está nessa, o Diário do Minho e a RTP, mas tem participações mínimas, no total dará à volta dos 4%. Idealmente, acordando num valor, estes pequenos acionistas acompanhariam a tomada de posição do Estado, portanto aumentariam proporcionalmente. Mas eu julgo que se isso não for possível, se não houver interesse da parte desses grupos, acho que o Estado deve estar disponível para adquirir o que os 45%. Ficaria com 90 e tal por cento. Se isso acontecer, ou seja, se for possível haver um entendimento quanto ao valor, há uma implicação imediata. É preciso rever o modelo de governação da Lusa, porque ninguém hoje faz qualquer consideração dizendo que a Lusa não é autónoma, não é independente. Isso, acho que ninguém faz. Se fosse, provavelmente os seus serviços não eram utilizados pela comunicação social como são. Exatamente, aliás, há um incentivo positivo nesse sentido. E, portanto, isso não existe, mas é preciso afastar qualquer possibilidade de uma empresa. Eu não acho que, por definição, uma empresa ser tida a 95% de capitais públicos, que isso condicione a sua autonomia, no caso de uma empresa que é uma comunicação social. Hoje ninguém diz isso sobre a RTP. Mas julgo que vale a pena criar um modelo de governação que desde logo o setor tenha um papel distinto naquilo que são as decisões tomadas. Vamos falar da RTP. Defendeste recentemente cotas para a cultura na RTP. Não, nos noticiários. Serviço de informação. Sim. Não há o risco do poder político ir se transformando em programador, criando tais partidos a quem tem que dirigir a RTP, que lhe tira toda a capacidade de construir grelhas, de construir noticiários, ou seja, de haver um caderno de encargos burocráticos de tal forma extenso que retira... Eu concordo com esse pressuposto, porque acho que o contrato de concessão que existe até do ponto de vista formal é excessivamente burocrático e não permite que nenhum de nós, lendo aquele contrato, perceba exatamente a que a RTP está obrigada. E o trabalho de revisão do contrato de concessão que está em curso, e que a minha ideia é que o contrato de concessão seja assinado pelo novo Conselho de Administração, que entra em funções em 24, seja também do ponto de vista da forma distinto daquele que vigora. Um documento mais enxuto, menos burocrático e com clareza de propósitos. E que em relação à RTP não haja sempre esta tentação de acrescentar responsabilidades. Agora criam mais dois canais. Mas bate certo com esse objetivo. Há uma coisa que bate certo. É que havia o propósito de criar mais 2 canais e colocá-los na TDT, e isso eu já disse que não vai acontecer. E portanto mostra bem como há aqui uma vontade de focar a RTP naquilo que deve ser o centro da sua atividade e ao mesmo tempo modernizar a RTP para estar nos meios onde está menos e onde devia estar mais, nomeadamente no digital. A propósito disto. Mas ao mesmo tempo acho que esta questão da cultura tem no fundo a ver com muitas das coisas que falámos há pouco e com alguma pobreza no acesso à cultura em Portugal, precisa que os meios de comunicação social tenham aqui um papel e uma responsabilidade. E eu julgo que liderar pelo exemplo é também uma responsabilidade do Serviço Público de Média. Não vejo como é que haver algum tipo de obrigação nos noticiários, haver notícias sobre cultura, que não faltam motivos para haver notícias sobre cultura no nosso país e que isso seja ausente. Acho que há mesmo aí um papel a desempenhar pelo serviço público e, portanto, não vejo em que é que isto é um espartilho. Acho que, aliás, devia ser uma coisa natural. Não, deixa-me fazer-te uma pergunta, já não é atualidade, porque já aconteceu há algum tempo, e as respostas que vi tuas, devo dizer que não me satisfizeram muito. É normal o Ministro da Administração Interna ligar para o administrador de uma empresa tutelada pelo Ministro da Cultura e que tem autonomia editorial para protestar por causa de um cartoon.
Eu vi-te desvalorizar, eu não percebo como é que se pode desvalorizar um telefonema de um ministro para a administração por causa de questões editoriais, saltando ainda por cima do ministro da tutela. O Ministro da Administração Interna teve a oportunidade de me telefonar, dando conta do telefonema que tinha feito, e no fundo foi um telefonema para tentar perceber o contexto, porque havia uma grande inquietação. Segundo o que ele disse publicamente, também para transmitir o seu desagrado. E essa é que é a parte complicada. Eu tive a oportunidade de dizer na altura que eu não telefono a Presidente do Conselho de Administração de empresas públicas de outros setores. Imagino que nem para a RTP telefonarás por razões editoriais. Nem para a RTP por razões editoriais. E não é importante fazer uma pedagogia dentro do governo sobre essa matéria. Sim, e nem para a RTP, e também disse esta matéria, porque estamos a falar de cartoon, disse que acho que o espaço do humor é um espaço que deve gozar de particular liberdade editorial. E, portanto, particular cuidado do poder político em interferir. E particular liberdade editorial, ou seja, nem sequer deve ser tratado como outro espaço editorial no contexto de um órgão de comunicação social. Acho que há mesmo ali uma fronteira sacrossanta, mas isto não impede que eu diga esse cartoon é de mau gosto. Não estou a falar desse em particular. Bem, isso é uma questão, nós não estamos impedidos de dizer, mas uma coisa é dizer não gosto, outra coisa é achar que pode haver limites. Eu acho mesmo que eu acho que há limites, por acaso até acho que há limites. A questão é... mas os limites são os limites muito mais distantes do que outros limites. É que provavelmente o raciocínio é exatamente o oposto, porque não me ocorre nenhum ministro que pegasse um telefone, o ministro da Administração Interna ligasse para a Administração a dizer não gostei daquela notícia que saiu sobre a PSP. Isso telefonasse provavelmente, e no entanto o limite até é mais largo, não é menor. Não deste seguimento à interdição de menores de 16 anos nas touradas. Disseste que devemos ser tolerantes, foi isso que li numa entrevista. Discordas da tua antecessora que dizia que a política do governo em relação à tourada tinha que ter como base valores civilizacionais? Eu tenho uma posição sobre esse tema que é: quem não gosta de tourada e acha que a tourada devia ser ilegalizada, proibida, aquilo que deve fazer é convencer as pessoas que vão à tourada a deixarem de ir. A ideia de proibir aquilo que faz parte do gosto de outras pessoas é uma coisa com a qual eu convivo muito mal, e no essencial é essa a minha posição. Isto não é um tema. Respondeste à minha pergunta, discordas da posição da anterior? É fácil, porque eu na altura até escrevi um texto no Expresso a discordar, e portanto é fácil, a resposta é fácil. Mas discordo nesta matéria. Acho que todos concordamos que este tema divide cada vez mais a sociedade portuguesa em particular, porque também não se coloca em muitos países este tema. Mas há uma diferença entre o reconhecimento dessa divisão e disso não ser um tema longe de ser, nem é consensual, de haver um compromisso minimamente estável em torno das touradas, daquilo que envolve as touradas, que ainda para mais são divisões com clivagens regionais importantes, ou seja, com uma clivagem entre urbano e rural, entre o Norte e o Sul? O Norte e o Sul, e regiões onde a tourada é muito importante, e que, aliás, eu não sei se há algum concelho do país em que a Câmara Municipal seja de centro-direita onde haja tourada. Acho que são todos ou do PS ou do PCP. E, portanto, sim, ou no essencial. E, portanto, isso mostra bem como não devemos utilizar as categorias que muitas vezes de forma simplista usamos para este tema para o ler. Mas se é um tema que divide e que gera posições tão extremadas, o que eu acho que se deve deixar é o espaço para aqueles que acham que isto é um tema fundamental e que, portanto, não querem que haja touradas, de fazerem pedagogia e de convencerem mais pessoas. Agora, não contem comigo para impedir quem gosta de... Tenho muita dificuldade em proibir o que quer que seja, e nomeadamente proibir coisas que são importantes para as pessoas, mesmo que para mim não sejam. Ou até diria, essencialmente aquelas que para mim não são importantes. Indo para fora do teu ministério, disseste que os deputados da CPI, esta é uma polémica antiga, eu não quero voltar a ela exatamente da mesma maneira, disseste que os deputados da CPI, da TAP, pareciam procuradores de cinema. Alguns deputados. Alguns, peço desculpa. Os deputados é que enfiaram, que acharam que eram os deputados. Alguns deputados pareciam procuradores de cinema americano de série B da década de 80, o que levou a reações indignadas.
Já falaste subejamente sobre esta Há até alguma imprecisão conceptual, porque há várias coisas em série B norte-americana. Isso foi uma coisa que me ocorreu na dinâmica da entrevista. Sim. E esse conceito é um bocado indeterminado. Mas já densificaste esse conceito? Ou não, mas eu acho que toda a gente percebeu a que é que eu me estava a referir. Mas falaste, não é bem série B da televisão. Já falaste subejamente sobre as declarações, a minha pergunta é outra. Foi o PS que viabilizou a CPI sem um objeto claro. Estavam à espera de quê? Ou seja, porque não, as coisas queriam ir à dinâmicas que são criadas. Até porque aconteceram coisas já com a CPI a decorrer que mudaram. O Partido Socialista, talvez não sei porque achava que aquilo só ia queimar ex-ministros, isto já é uma farpa minha. Primeiro, como sabes, eu não sou, nunca fui deputado, não sou deputado no sentido em que não tenho o meu mandato suspenso, ao contrário de outros membros do governo que foram eleitos. E, portanto, não acho provável que aquela comissão tenha sido sem a opinião do Primeiro-Ministro. Mas eu acho que se o PS inviabilizasse aquela comissão, não é aquela, é uma comissão com aquele, sem uma comissão, certo. sem um objeto que se percebesse qual era. Se nós recuarmos ao momento em que há várias propostas para criar uma CPI sobre a TAP, se o PS tem oposto, teria sido lido como a arrogância da maioria absoluta. Estão a obstaculizar o funcionamento. Sabes que a política também passa por às vezes tomar decisões. E portanto, porque tu estás a dinâmica que criou foi aquela. Não, mas tu estás a colocar o critério da decisão numa dimensão que não era aquela que se colocava no momento da criação da comissão. E portanto, a comissão foi criada porque parecia inevitável, ou seja, inevitável no sentido de que o prejuízo político de recusar aquela comissão seria grande, e foi por isso que foi viabilizado, não foi por mais nenhum tipo de avaliação. Agora, eu acho que aquela comissão é mesmo um tema que não recuo, porque tenho mesmo uma convicção, aquilo não foi foi positivo para a imagem e para o trabalho. Estava que fosse até às últimas consequências, que é o Partido Socialista, por medo da leitura, vamos então aceitar que é por isso, por medo da leitura política que fizesse, fragilizou as instituições, viabilizando, ou contribuiu para isso, viabilizando uma comissão sem objeto compreensível, e ainda por cima num processo bastante complicado para uma empresa do Estado. E, portanto, é corresponsável pelo filme de série Z ou série B que eu faço uma avaliação negativa daquela comissão. Faço mesmo uma avaliação negativa. E por isso eu disse. Para terminarmos, quando esta maioria absoluta foi conquistada, disse que o PS teria a possibilidade de fazer reformas estruturais, e não as de direita, imagino. Nem se identificam as que não poderia ter feito sem maioria absoluta, eu pelo menos ainda não as consigo identificar. Esta reforma do Museus e Monumentos... Não sei. Esta garante que não era possível. Nem se vê o impulso reformista mais intenso deste governo do que da geringonça, pelo contrário. E acho que aí, aliás, um consenso generalizado que este governo é menos reformista, no sentido, tem quase todas as grandes alterações que, se perguntarmos ao Primeiro-Ministro que foram feitas, ele começa a fazer lista, e foram quase todas no tempo da geringonça. Esta maioria absoluta não está a ser uma oportunidade perdida. Não estou à espera que me digas que sim, mas quero que me justifiques porque é que não. Bom, começando aqui pela área na qual tenho responsabilidades, estou convencido que esta reorganização da Direção-Geral do Património, com a criação do Museus e Monumentos de Portugal, com o perfil que tem, não teria sido possível no contexto político anterior. E, portanto, isto para dar conta que, naquilo que eu posso dizer, na minha área, julgo que há mudanças que são... E não é só por força da insistência de uma coligação política, é também pelo tempo e o contexto de planeamento e que é necessário para implementar transformações. São as duas coisas. E, portanto, acho que a maioria absoluta dá um horizonte de previsibilidade, não é apenas a questão de poder decidir, é o horizonte de previsibilidade. E, portanto, tenho clareza em relação a isto. Mas há uma questão interessante em relação ao tema maioria absoluta. Porque há sempre os estudos de opinião que dão conta de que as pessoas valorizam a maioria absoluta, valorizam os horizontes de legislatura longos, não desejam crises, não desejam interrupção de legislaturas, isso é quase sempre assim. Mas a maioria absoluta o que é que faz? Coloca o epicentro da atividade política no Parlamento, porque é aí que está a maioria. E o que é a responsabilidade do Governo, do ponto de vista político, é criar condições para que, de facto, o Parlamento funcione e seja um espaço de escrutínio.
Acho que, por exemplo, o regresso dos debates quinzenais para um partido que tem uma maioria absoluta é muito interessante. Porque são excelentes para o governo. Mas isso não é culpa... Há um consenso. Não, mas é que sempre foram. Tem a ver com a própria estrutura do Estado. A não ser que o Primeiro-Ministro seja muito mau. Isso é verdade. É jogar em casa. Não sei se é porque também aquilo que são... quer dizer, o regimento parlamentar... A informação é enorme. Ou seja, então o que é? Então afinal não é no Parlamento que se deve... Eu não sou um feroz defensor. Não, mas é que eu não acho que o escrutínio seja obrigatoriamente feito. Andamos aqui meses a pedir ou anos a pedir que o Parlamento... Não, em geral, eu não ando. Em geral, que haja mais debates quinzenais, que o governo que tem maioria absoluta e portanto podia inviabilizar. A melhor decisão que tomou como líder da oposição foi ter acabado. Mas percebes que isso não é acompanhado por muita gente. E portanto, essa disponibilidade... Não é melhor para eles. Mas o que eu acho que é uma coisa que merece alguma reflexão é como é que há aqui um impulso sistemático para tirar o centro da responsabilidade política do Parlamento para fora do Parlamento em maioria absoluta. Para mim o escrutínio é outro, não é sequer o escrutínio. É evidente, o escrutínio tem a ver com outra coisa, que tem a ver com a completa falta de autonomia dos grupos parlamentares em relação ao governo. Do grupo parlamentar, do partido maioritário em relação ao governo. E isso vê-se nas perguntas nos debates quinzenais. Não, mas a pergunta do deputado do PS acaba quase com não é. Mas também, e isso é uma mudança. O que eu estava a querer dizer é o seguinte: o governo tem maioria absoluta para poder tomar decisões sem se prender e ficar bloqueado na necessidade de consensualizar propostas. Quando o governo toma decisões que implicam transformações importantes, agora sem fazer qualquer juízo substantivo sobre a natureza das decisões, logo surgem vozes a dizer que era preciso consensualizar para além da maioria absoluta. Foi o caso que aconteceu na habitação. Ou seja, há aqui uma contradição insanável de descentrar o foco da maioria parlamentar para outros locais. Que teve, aliás, eu que já... Isso não é genérico. Nesta entrevista... Isso não é genérico. Quando há uma maioria absoluta ou seja, isto tem a ver com o que se quer dizer não é consensualizar. Acham que todas as decisões estruturais o PSD tem que aprovar. Basicamente é assim, pelo menos as pessoas que fazem este discurso, que não são todas. Então, mas eu estou só a fazer o contradiscurso, que é chamar a atenção que nós não podemos ao mesmo tempo dizer é importante termos uma maioria absoluta para o governo poder governar sem estar sempre bloqueado pela necessidade de consensualizar para além do seu espaço político aquilo que decide. Quando toma decisões, que não consensualizou com o outro. Ou ao mesmo tempo, então vamos criar aqui outros espaços que passam a ser o local de prestar contas do governo e do primeiro-ministro. Isto é que não faz sentido nenhum, quer dizer. Obrigado, Pedro Adão e Silva, por teres aceitado este meu convite. Nós regressaremos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.